O Shazam é um personagem que surgiu nas histórias em quadrinhos, é um super-herói. Surgiu em fevereiro de 1940, na revista Viz Comics número 2. O personagem originalmente se chamava Capitão Marvel. Então, antes dos Capitães Marvel da Marvel, existiu um Capitão Marvel da editora Fawcett, né? A história desse personagem, então, ela é muito curiosa, e muito emblemática, assim, se a gente for destacar, porque em 1938 surgiu o Superman, né? E aí deu aquele boom do gênero da superaventura, o gênero dos super-heróis. E o Superman, ele tinha uma pegada mais da ficção científica. E muitos super-heróis vieram com essa pegada da ficção científica, né? Ou da ficção científica, ou do gênero mais detetivesco. Mas os super-heróis sempre foi marcado por ter superpoderes, uma missão, identidade secreta e outros elementos assim relacionados, né? E o Capitão Marvel é o primeiro super-herói que explora a magia como origem dos superpoderes, né? Say my name so my powers may flow through you. But I don't know your name, sir. Shazam. Are you for real? Say, okay! Shazam? No gênero da aventura, existiu antes o Mandrake, né, que é um personagem que usava de magia, né? Mas se a gente for pensar nos super-heróis, né, nós temos aí o Shazam, ou o Capitão Marvel, como um personagem emblemático nessa direção, porque até então a magia, a forma como ela foi usada na construção do personagem e do universo ficcional, ela não tinha sido até então explorada nesse nível, digamos assim. Então, os 7 inimigos mortais do homem. Eu queria que este momento só chegasse quando você fosse mais velho. Mas a ameaça está sobre nós, Billy Batson. O senhor sabe o meu nome? Eu sei muitas coisas, pois eu sou o Mago Shazam! Então, é um personagem muito original para a época, muito curioso, né? E um outro aspecto relacionado à origem do personagem deve ser o fato de que é uma criança que se transforma em super-herói, né? É um menino de 12, 13 anos, 14, né, chamado Billy Batson, que ao falar uma palavra mágica se transforma no super-herói. Isso é muito curioso porque houve uma pesquisa de mercado que a editora Fawcett fez e eles descobriram que o principal público leitor das histórias em quadrinhos eram adolescentes dessa faixa ali de 12 a 14 anos, né? E aí eles pensaram assim, como o Superman tinha histórias muito sérias, até então as histórias do Superman eram muito sérias e era um adulto que se transformava em super-herói, né? Mesmo que a dinâmica da identidade secreta possibilite você estabelecer uma relação, né? É diferente se tu tem crianças lendo gibis e é uma criança que se transforma num super-herói adulto, né? Então o Capitão Marvel, de início ele fez muito sucesso e estourou assim por conta dessa dinâmica, né? Um dos fatores de ser uma criança que por meio da magia se transforma num super-herói, né? E aí um aspecto curioso relacionado a isso é que a magia, diferente da ficção científica ou da tecnologia que você precisa usar de explicações pseudocientíficas para legitimar aquela origem, aquela história, a magia ela dispensa uma explicação muito aprofundada. Tu só diz, é mágica, né? Então, isso possibilitasse que várias pessoas, digamos assim, no recanto de seus quartos, ou em silêncio, ou em algum momento, pudessem simplesmente pensar e dizer Shazam, na esperança de que
o raio, né, batesse e você pudesse se transformar, né? Várias crianças brincavam disso e faziam isso, né? Porque é a magia que transforma, então, o Billy Batson num super-herói, né? Talvez para quem não está familiarizado com a personagem, né? Eu já trouxe alguns spoilers aqui, mas talvez só para ilustrar. A história do personagem é um menino órfão, né? Que vivia nas ruas. De início, ele vendia jornal na rua e que encontra então um espírito que o conduz pelos túneis do metrô até um trem encantado, e esse trem encantado leva o menino até um lugar chamado Pedra da Eternidade, onde ele encontra um mago. Esse mago se chama Shazam, e ele diz para o menino que ele se tornaria o novo campeão da humanidade. Para tanto, ele só precisava dizer a palavra mágica e se transformaria então nesse campeão da humanidade, né? O mortal mais poderoso da Terra. E a palavra mágica então é o nome do mago, Shazam. Então ele diz, diga meu nome, como vocês devem ter visto já nos trailers, né? E o menino se transforma no super-herói. Essa é a história de origem. E o personagem ele fez tanto sucesso que logo surgiram outros. No ano seguinte, em 41, surgiu o Capitão Marvel Jr., né, que é o Fred Freeman, um amigo do Billy Batson. E depois, em 42, surgiu a Mary Marvel, que é a irmã do Billy Batson, que também se transforma então numa super-heroína. Então nós temos aqui a família Marvel, como se diz, né, que são todos esses personagens que utilizam da palavra mágica para se transformar em super-heróis. Um aspecto relacionado ainda à questão da origem do personagem é o fato de que as aventuras do Capitão Marvel fizeram tanto sucesso que incomodaram a National Periodical Publications, hoje a DC Comics. Acabou acusando o Capitão Marvel, Fawcett, de plágio, né? E aí as duas editoras entraram numa disputa judicial por 12, 13 anos, né? E no final dessa história toda, os gibis já não vendiam tanto, e a Fawcett fez um acordo com a DC e cancelou a linha de publicação, né? E aí a DC não tinha mais concorrente direto, porque o Shazam ele era uma concorrência imediata ao Superman, e o herói ficou esquecido na geladeira por 20 anos. Aí depois, mais tarde, a DC Comics compra os direitos do personagem e tenta relançar ele, em 73. Só que nesse meio tempo surgiu o Capitão Marvel da Marvel, e a Marvel Comics registrou o nome Capitão Marvel, de modo que a DC daí não podia mais usar o nome Capitão Marvel oficialmente e passou a usar o nome Shazam nas revistas. Aí, posteriormente, né, novas gerações de fãs surgiram e o pessoal já se perguntava, tá, o nome da revista é Shazam, mas o herói é Capitão Marvel, mas tem o Capitão Marvel da Marvel, como fica isso tudo? Até que daí em 2011 a DC decidiu chamar o herói simplesmente de Shazam, né, numa das reformulações, a reformulação dos Novos 52, e aí o personagem passou a se chamar simplesmente Shazam. Então, para quem cresceu lendo as histórias do Capitão Marvel, assistindo o seriado na TV, o desenho animado, fica ainda um tanto confuso em chamar de Capitão Marvel, chamar de Shazam, mesmo porque Shazam pode se referir ao mago, pode se referir à palavra, né? Pode se referir agora ao personagem, então causa estranheza ainda, né? Principalmente quem é de geração mais antiga e cresceu lendo as aventuras do Capitão Marvel. De todo modo, o que é importante destacar é que é um personagem carismático, emblemático, original em sua origem por usar o elemento da magia
e que fez de fato muito sucesso e desbancou o Superman nas vendas, né? O que causou ameaça para a DC Comics, que então processou a editora por plágio. Então, quem é o Shazam? É um personagem emblemático, fantástico, né? E que agora a gente tem a chance de conferir também na tela grande.